Boa noite, irmão. Irmão, nós estamos conversando com o nosso irmão Eduardo Veronese sobre a continuação, sobre a conversa com a dependência química. E boa noite, irmão Eduardo Veronese. Como é que tá, amado? Alcimar, tudo bem com você, Alcimar? Boa noite. Tudo bem, meu amado. Com Quero, Jesus no quero barco não tem parabenizar coisa aí, melhor. É dar uma verdade. boa noite a todos aí, o pessoal, e pedir a Deus que a gente consiga dar sequência a essa live aí, né? Sem nenhuma É interferência. verdade. Estou gostando. Como diz, é uma conversa que a gente sabe que muitos estão precisando tirar dúvidas, tirar também. Vão aprender hoje muito, né, com a nossa conversa. Ah, como surgiu as drogas no Ah, mundo? Como podemos afirmar que são drogas? tá. Olha só que interessante. Há, várias, há vários estudos, livros, e você vai achar vários autores abordando essa questão do surgimento das drogas, né? Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te falar os registros que eu li. Então, que, tem um registro que diz que as drogas surgiram aproximadamente 6.000 anos, 6 a 8.000 anos antes de Cristo. E, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma droga muito conhecida no Oriente é o ópio. Essa palavra ópio Ópio. não vai dar certo. Hoje não rola. Tô ouvindo. Irmão, nós estamos conversando com Eduardo. Irmão, nós estamos conversando com o Eduardo Vironese e sobre a continuação da dependência química. Ele está respondendo sobre a dependência, como a pessoa se torna dependente de uma substância, é, como a pessoa se torna um dependente químico. Então, nós estamos conversando com o Eduardo Vironese. A pergunta, a qual conversamos com o pastor Simar da Costa, são continuações da primeira live que nós fizemos e que nós sabemos que tudo que a gente vê hoje no mundo atuais, nós vemos pessoas dependentes, sob dependência. Então, não tem uma pessoa mais esclarecida, que entende do assunto, é o nosso irmão Eduardo Vironese. O irmão Eduardo, irmão. Alcimar, Então, amado, quem está vendo está oi, cortando a transmissão. tá. Mas Estou aí, aqui, irmão Eduardo. Estou aqui falando com o nosso público sim, sobre a. Tem pessoas, como as pessoas se tornaram dependente químico, porque cada um tem um histórico de dependência. Na outra vez que o irmão conversou, conversei com pessoas falando aquilo que o irmão conversou comigo, que é aqui na live, como a criança recebe no ventre materno. E hoje a nossa pergunta, nossa conversa hoje é continuação daquilo que a gente sabe.
como surgiram no mundo as drogas, como podemos afirmar que são drogas. Ok, vamos lá. Então, o que acontece? As drogas, praticamente, elas surgem com o surgimento da existência da humanidade, né? E a gente vai ver que há registros históricos que datam de aproximadamente de 6.000 a 8.000 anos antes de Cristo, já havia o uso de algumas substâncias que hoje nós chamamos de droga, como, por exemplo, o ópio, né? O ópio é uma droga que é extraído da papoula de uma erva, de uma planta chamada papoula, e ele é uma sementezinha verdinha, e quando você secciona ela, você corta e espreme, sai um suco. Por isso que ópio, em grego, quer dizer suco. E dali se faz heroína, codeína e tantas outras substâncias que são nocivas e que são muito usadas para efeitos medicinais. E o ópio, por exemplo, era usado muito no Oriente, ali no Egito, no Irã, na Turquia, em toda aquela região ali. Outra droga que data de mais ou menos 2.700 a 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios chineses dizem isso, e os indianos. É a maconha, que é conhecida para nós como cannabis sativa, né? Então, o que acontece? Essas substâncias, ou essas drogas, elas eram usadas para efeitos medicinais, a princípio, né? Naquela época. Certo. E o que nós temos hoje que nós chamamos de droga? Hoje nós falamos que droga é todo e qualquer produto, é toda e qualquer substância que você faz uso dela e ela causa modificações, ela produz modificações a níveis mentais, físicos e comportamentais. Então tem pessoas hoje que elas usam uma substância, uma droga, porque ela quer uma atividade, ela quer vigor, ela quer mudar a lerdeza dela, a vagarosidade dela. Então, de repente, ela vai usar uma cocaína. Tem pessoas que querem relaxar, querem desestressar, querem, né, ter um alívio, aí ela vai usar uma maconha. Já tem outros que vai, de repente, quer refrescar, né, quer bater um papo com a turma, aí vai tomar uma bebida bem gelada. Então, há várias circunstâncias e há vários momentos e há vários motivos pelos quais as pessoas fazem uso de drogas hoje. Sejam elas Sim. drogas tidas como lícitas, legais, que a lei permite usar, ou aquelas que a lei proíbe, né? As ilícitas. Uma Ok? pergunta, a Coca-Cola, o que que a Coca-Cola tem? Ela tem uma substância que vicia? Bem interessante. A Coca-Cola, o café, o chocolate, né? Tanto que a Coca-Cola lá no passado, eles Ah, falavam que tinha cocaína, né? Mas ninguém até hoje é, sabe a fórmula da Coca-Cola. Mas vicia sim, traz uma dependência sim, porque tem cafeína. Então, entendi. ele causa dependência. O chocolate, tem pessoas que são chocolatras, né? Então eu sou dependente de café. Tem gente que não Então eu bebe sou água, dependente. na sede ela não bebe água, ela bebe a Coca-Cola. Você Ah, deve tá conhecer alguém certo. assim, né? Então, é por aí. É, é, porque quem gosta muito de café, né? Tem tem que Vou ficar fazer meia outra. hora sem tomar um café. Se ela não tomar o café de meia em meia hora, vai dar dor de cabeça. E vai dar Ah, outras questões nela, porque ela já está dependente da cafeína. entendi. E como se deu a descoberta sobre as questões da novidade do uso do toste, né? Da toxicidade, do teor de toxicidade, da sua nocividade, né? É É, interessante isso aí, né? Porque lá no passado o pessoal não tinha aquele estudo que nós temos hoje, né? Então as sim. descobertas foram de modo acidental, né? Pegava-se uma fruta apodrecida, aquela fruta ela fez um trabalho de fermentação juntamente com outros minerais, com outros produtos químicos, e ao degustá-la, né, ao ingeri-la, ela trouxe algumas modificações, ela trazia algumas modificações nessa pessoa, nesse usuário. E aí eles começaram a perceber isso. E a partir do momento que eles começaram a perceber, eles começaram a fazer registros disso.
E começaram a plantar, a cultivar, a registrar, catalogar tudo direitinho. Aí, depois de alguns anos, essas civilizações já não eram leigas mais acerca dessas substâncias. Eles se tornaram peritos, agora eles sabem que aquela substância com determinado tempo, fazendo aquele processo manual para fermentar, para fazer todo aquele processo, ela ia ter uma modificação. E ela ia trazer o quê? Alguns efeitos em quem os usasse. Basicamente é por aí que as coisas acontecem. Tá? É lógico, Simar, que depois vem as modernidades, vem as inovações, vem as transformações até dos grupos sociais, das sociedades, da área rural para a área urbana. Então, todas essas modificações, elas trouxeram também mudanças e transformações no relacionamento do homem com essas substâncias. Entendi. Quer dizer que quando vamos dar exemplo, quando a gente é criança, a fruta cai, ou seja, é uma laranja, uma goiaba, ela também ela gera essa química, não é isso? Se ela se misturar com outros produtos, com a terra e tal, ela absorve, né? A terra tem vários minerais, né? Tem zinco, tem ferro, tem tantos, né? Cobre, tem uma mistura de Ah, minerais. sim, E isso ali, misturando com os próprios componentes da fruta, isso vai fazer uma nova montagem aí, química, né? Uma nova formação química, e isso aí vai trazer algumas mudanças aí em quem degustar, quem ingerir essa fruta. entendi. E como foi gerado a mudança social sobre o uso consumido, como passa, Com o passar com o do passar tempo, desses anos? o que acontece? Você sabe que Deus fez o homem bom. Deus fez o Certo, homem com a natureza, né, boa, inocente, boa, né? Mas esse homem ele acabou se tornando, né, pro outro lado. Com a substância droga, chamada droga, também é a mesma coisa. Eles começaram a descobrir essas substâncias e começaram a ver que eles poderiam trazer proveitos dessas substâncias contidas nessas drogas, no fruto, entendi. nas ervas, nas plantas, tá? E aí o que acontece? E aí eles começam a produzir em larga escala. Eles começam a fazer o armazenamento, produzir em larga escala, e aí você sabe que lá na antiguidade era através do escambo, não tinha o papel moeda, o dinheiro, mas havia o escambo, a troca, né? E depois, com o tempo, isso aí foi entrando na moeda, foi entrando no dinheiro, e aí essa produção ganhou uma larga escala. E aí começou a ter uma nova conotação acerca do uso, do consumo e agora a comercialização dessas substâncias. Primeiro nas regiões, depois alcançando outras regiões e com o avançar dos anos até mundiais ou Entendi. internacionais. É muito sério, né? Se a gente for levar para o lado, a gente vê que o homem não é nada, né? Sem Deus, né? É verdade. Então o homem tem que se apegar a Deus. E no Brasil, como foi descoberto o uso que se deu da mesma forma que outros países? Como é que foi essa? Se no Brasil ocorreu da mesma maneira, da mesma forma, Isso, olha só, aí é bom a gente lembrar aquele tempo de escola lá no início, né, da história do Brasil, né? sim. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, né, Ah, já tinha uma civilização que morava aqui nesse território, não já tinha? sim, os índios, né? Exatamente. E essa civilização, eles faziam uso de várias substâncias, né? Plantações de várias substâncias. E é o que Certo. acontece? O que acontece? Aí os portugueses, né, os europeus, Hum, mais especificamente os portugueses, quando eles trazem para cá a coroa portuguesa, ou seja, parte da coroa portuguesa para cá, e faz a sua colônia aqui no território brasileiro, eles começam a descobrir riquezas minerais aqui. Você sabe disso. Ao Brasil, cana-de-açúcar, e café, e tanto, tanto, tanto. Ouro, prata. E aí eles começam a fazer o quê? Eles começam a colocar a lei portuguesa, a ordenação portuguesa, e trazem e implanta aqui no território brasileiro. Aí nós entendi. temos ordenações afoncinas, ordenações manuelinas,
ordenações filipinas. E aí eu quero trazer para vocês, eu acho que está aqui no nosso livro, deixa eu procurar aqui na página, ver se eu acho a página aqui, está na página aqui, ó, das ordenações filipinas, ó, época colonial do Brasil, hein? No artigo 89 diz assim, ó, nenhuma pessoa tem sua casa para vender, rosalgar branco. Sabe o que é rosalgar branco? É um óxido de arsênio. Rosalgar amarelo, rosalgar vermelho. Sabe o que é o rosalgar amarelo? É o trisulfeto de arsênio. Então, olha só, são produtos tóxicos, né? E raros, e de grande valor. E aí eles começam o quê? Eles começam a colocar proibições na população que existia aqui, já existia aqui, né? Com aqueles que vieram de Portugal, que eles não podiam ter isso em casa, eles não podiam vender e nem ter em depósito. Então, desde aquele tempo, ele já começa a botar algumas proibições, dentro do período colonial, sobre essas questões dessas substâncias que eram muito importantes. Aqui nós temos vários outros produtos, né, que existiam aqui no Brasil, e eles já começam ao regulamento europeu, o regulamento de Portugal, sendo aplicado aqui no Brasil. Então aí começa toda essa mudança, trazendo para o Brasil o quê? Percebendo que essas substâncias tinham o seu valor, tinham como eles auferir aí lucratividade monetária, então eles começam a botar a sua legislação em vigor aqui ainda já no período colonial. Entendi. E aí dá sequência, tá? Não para não. É muito sério, né? Sério? E a gente sabe que desde a história, né? Isso aí vem de história, né? Isso. E nós sabemos que só para completar, a partir de quando surgiu a legislação, né? E dá para regular o uso do consumo comercial das drogas. É a partir daí, porque o que acontece? No Brasil, por exemplo, já começa daí, né? Lá no período colonial. Aí depois vem o quê? O Código Penal de 1890. Em 1890, no Brasil, já tinha esse Código Penal, e lá no artigo 159 diz assim, ó, expor à venda ou ministrar substâncias venenosas sem legítima autorização e sem as formalidades prescritas nos regulamentos sanitários. Ou seja, eles fizeram uma lei já proibindo qualquer uma da população que estava no Brasil, no território brasileiro, de vender, de administrar, de mexer em qualquer uma dessas substâncias, se não tivesse autorização legal da coroa portuguesa. Agora, a nível de mundo, é interessante porque até os idos de 1890, que aqui no Brasil já estava com essa legislação aqui, Código Penal de 1890, nos Estados Unidos estava tranquilo. Até 1920, 1920, nos Estados Unidos, você encontrava lojas nos Estados Unidos, por exemplo, que você ia lá e comprava o ópio para usar. Lembra do ópio, lá do passado? Você ia lá e comprava maconha para uso seu. Era permitido lá o uso. Então, a proibição, ela veio praticamente quase já no século XX, ou no início do século XX, uma proibição geral acerca da regularização, do uso, do consumo e da comercialização, por exemplo. Mas até 1890, 1900, ainda estava tranquilo, porque eles não viam até então nenhum risco, nenhum perigo. Aí depois que começaram a surgir outras questões, que começaram a trazer transtornos a nível social, urbano e profissional. Aí a legislação teve que vir e veio forte. A gente vê que a gente vê que isso é velho, né? Que isso é antigo. São coisas que se a gente às vezes nós absorvemos coisas que a gente nem sabe por onde vem, nosso organismo rejeita, né? Às vezes tem muita coisa, são coisas, o abuso da droga, né?
psico, né? Como falaria? Psicoativa Isso. Psico vem de psique, de mente, e ativo vem de Psico, tropismo, de ação no cérebro, né? isso. É, vamos dar um exemplo. A pessoa que tem é tipo uma alucinação, né? Que eles vê coisa. São coisas que o irmão falou aqui no outro dia, não foi naquela live, não foi? Foi. A pessoa começa a variar, começa a ver coisa onde não tem, não é isso? É uma questão, né, de ordem, né? Penal, é isso? A questão é a seguinte, Ah, essa questão do uso abusivo da droga, ela é uma questão penal, é criminal, é pegar e prender, é perder, botar atrás das grades, ou é uma questão de saúde pública? É isso que você está me sim, perguntando? isso. Então, olha, isso é muito interessante. Eu pesquisei hoje na internet, eu já tinha isso estudado um tempo atrás, eu dei uma pesquisada hoje para me colocar a par da situação. Só para você ter uma ideia, Elcimar, em 1961, houve a primeira convenção acerca do uso de narcotráficos, ou narcóticos. Ou seja, nessa reunião estiveram presentes representantes de 73 países, e o Brasil estava lá, em 61. O que ficou decidido nessa convenção, em 1961? Ficou decidido que dali saiu quatro grupos ou graus de substâncias. Então, que graus são esses? Esses graus foram de acordo com a sua nocividade, com as consequências danosas aos seus usuários, entendeu? Em 61. Em 1971, houve outra convenção em Viena, em 71. Mais uma vez, uma discussão, um encontro para se discutir se a questão do uso abusivo das drogas era uma questão policial, de criminologia, de botar na cadeia, ou era de saúde pública, de dar uma assistência médica hospitalar. E dessa reunião e dessa convenção de 1971, chegou-se ao consenso que a questão do uso abusivo de drogas é uma questão de saúde pública e não criminal, ok? Só que tem um detalhe. Isso ficou decidido acerca do usuário e do dependente químico, e não do traficante, ok? Então, quer dizer que foi analisado, foi separado para a pessoa que... Discutido por quê? Que a pessoa que usa esse tipo de química, ele passaria por um tratamento e não iria responder criminalmente. A É princípio, isso? sim. Vou te dar um exemplo. Portugal. Portugal Sim. tem um programa de política de saúde pública lá muito interessante. Eu acredito que está assim ainda. Tem muitos anos que eu não acompanho, mas o que acontece? Pegou-se a pessoa pela primeira vez com a droga, usando a droga. Faz um fichamento dessa pessoa, faz um cadastro dessa pessoa, tá? Não vai levá-la para a prisão, não. Faz o cadastramento, o Estado de Portugal vai dar toda a assistência médica hospitalar para essa pessoa, ok? Sim, Então, ok. está tratando ela como um usuário independente, não como um criminoso, Sim. ok? Aí passou por esse tratamento por um período, que eu não sei se é de 3 ou 6 meses ou 9, não me lembro bem, e aí essa pessoa é liberada. Agora, se ela for pega novamente, se ela for reincidente, aí sim, aí ela vai ter as sanções penais. Entendi. Mas, a princípio, dá toda a assistência para ela se tratar. Qual são a política criminal que você poderia falar, né, sobre essas políticas, né, públicas que estão sendo acompanhadas? Como? Olha só, essas políticas, elas são bem interessantes, né? Eu vou falar de 4 delas. Vou apresentar 4 delas. A primeira é uma política que ela defende
ela depende pela abstinência total do uso da droga. Ou seja, ela é uma política do modelo norte-americano. Ou seja, você sabe que nos Estados Unidos eles são muito rigorosos em relação às drogas, né? Então lá é tolerância zero mesmo. Lá eles entendem que o problema das drogas é um problema de polícia, e particularmente militar. Sim, Então, é uma questão que não tem nada a ver com saúde pública. Eles tratam a pessoa como um criminoso e o jogam atrás das grades. Esse é o modelo da política norte-americana. O sim, outro modelo é o modelo liberal radical. O que é isso? É liberar geral. Ou certo. seja, eles defendem que deve ser liberado todo tipo de droga Sim, cerca da pessoa do usuário. Entendeu? Liberar mesmo. certo. Uma política de liberação geral das drogas, do uso, para o usuário. Aquilo que eu te falei, para o usuário. Traficante é cadeia. O outro modelo é o modelo chamado de redução de danos. O que é isso? Você deve já ter ouvido falar em alguns países europeus e em outros continentes em que eles tratam a questão do uso abusivo da droga com a utilização de outra droga. Por exemplo, a pessoa é dependente do crack. Então, eles pegam essa pessoa e vão trabalhar essa pessoa para reduzir a nocividade dessa substância que ele usa. E como eles fazem isso? Com outra substância menos potente. Em outros casos, a redução de dano também, os países eles têm um local próprio para o uso da droga. Por exemplo, acho que a Noruega, a Suécia, a Suíça, alguns países eles têm os locais próprios onde a pessoa chega, tem uma pessoa que atende ela ali. Se ela não tiver a seringa, eles dão a seringa e ela vai lá e vai usar a droga. E ainda dão assistência a essa pessoa. Ou seja, faz um acompanhamento dessa pessoa. Então, tudo isso para quê? Para reduzir os danos. Então, há todo um cuidado e um aparato que acompanha essas pessoas que têm essa dependência, para tentar reduzir os danos que estão sendo causados a esses usuários e dependentes. E o outro modelo que a gente pode falar é chamado de justiça terapêutica. O que é isso, a justiça terapêutica? É você tratar usuário como usuário, dependente como dependente e traficante como traficante. Cada uma dessas figuras, cada uma dessas pessoas, ter um tratamento distinto, diferenciado. É usuário? Ele é só usuário? Então o tratamento é esse. A atuação é assim. Aí ele é dependente químico? Então nós vamos fazer uma internação, nós vamos fazer um acompanhamento familiar. Agora é traficante? Aí é outro tipo de tratamento. Ok? Ok, é bem interessante, né? A, a, a lei, né, que está em vigor no Brasil e que regula sobre, né, sobre o uso, não é isso? Isso. Sobre o uso, o que o irmão me fala do consumo da... O que diz a lei É, atual que está em vigor? isso. Então vamos ver o seguinte. Primeiro, eu gostaria de falar como a lei, como eu falei nos norte-americanos, que eles têm uma política severa com a questão das drogas, né? Em 1976, no Brasil, entrou em vigor uma lei que se chamou a Lei 6368, 6.368, de 1976, era uma lei que trazia dois artigos importantíssimos. Um artigo 12, que tratava acerca da pessoa do usuário, e o artigo 16, da questão do traficante. Só que tinha um detalhe:
Essa lei ela vem importada dos Estados Unidos. Essa lei, Hum, entendeu? Essa lei tem ela vem nada a ver. importada dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Tanto o usuário do artigo 12 dessa lei, quanto o, o outro do artigo 16, eles eram tratados como criminosos. Então, todos os dois iam presos. Um tinha uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, e o outro, uma pena de 3 a 15 anos, ok? Além das multas. Aí o que aconteceu? Essa lei ficou em vigor no Brasil 30 anos. Uma lei severa, uma lei pesada. Pegava com qualquer quantidade da droga, cadeia. Você deve lembrar disso. Qualquer quantidadezinha, cheirou a mão, tem um baseadinho, cadeia. Levava, fazia o flagrante, cadeia. O que acontece? Em 2006, 30 anos depois, entra em vigor a Lei 11.343. Aí já vem a mudança. Aí ela já vai tratar, no artigo 28, o caso do dependente, usuário dependente, tá? E aí ele vai ter o artigo 28, só para você ter ideia da nova lei, a lei que está em vigor hoje, o artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, é uma quantidade para o consumo pessoal, usuário. Droga sem autorização ou desacordo com a determinação legal será submetida às seguintes penas. Olha as penas, que diferença. Advertência sobre o uso de drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a um programa de curso educativo. Olha a mudança. Usuário dependente. Então, vai ser advertido, vai prestar serviços à comunidade e ainda vai participar de um programa educativo nessa mesma área. Então, para que isso? Para tratar essa pessoa, para ver se essa pessoa ela não continua nesse caminho que pode levá-la para um local muito ruim. E depois vem o artigo 33, que aí trata da questão do traficante, aí pega pesado. Aí é a pena pesada, né, para o traficante, né, e também uma multa também bem pesada para o traficante. Bem distinta, ok? É, é, se a gente for analisar a pessoa que é dependente, ele vê que hoje, vou fazer uma pergunta, Eduardo, Sim. no México, o México, ele mexe muito com isso? Rapaz, o México, rapaz, é terrível a questão das drogas. O México, a Colômbia, esses países ali andinos, ali aquelas regiões ali, é terrível. O México, se você pegar aí, tem algumas umas séries aí que você pode assistir, o narcotráfico lá é muito forte, tá? É terrível. Você já leu alguma coisa nesse É sentido? possível identificar a pessoa que usuário dependente químico, né? Sim, sim, olha só. Mas antes eu queria falar um negócio interessante, é, ainda nessa questão que a gente estava falando, que a pessoa tem que estar atenta, por quê? Principalmente quem tem filho pequeno, pré-adolescente, criança, pré-adolescente, adolescente, principalmente nas periferias, né, os lugares de muita pobreza, porque o que acontece? Os traficantes, eles arrebanham quem? Arrebanham essas crianças, esses pré-adolescentes para trabalhar para eles no tráfico. E aí Sim. é interessante a gente olhar que o tráfico de drogas ele é muito bem organizado. Eles têm um organograma com a estrutura parecida com uma grande empresa. Por exemplo, só para te dar ideia, tem a figura do gerente do tráfico. O gerente é o cara que administra tudo para o traficante. É o homem de confiança do traficante. Ele que gerencia as bocas de fumo, ele que está ali atento a toda a entrada, a saída. Ele é o cara do traficante. Depois vem a pessoa do soldado. O soldado é aquele que faz a segurança da boca. Faz a segurança das bocas, faz a segurança do traficante e não tem dó de ninguém, tá? Não tem dó de ninguém. Outra coisa, o vapor. Quem trabalha na função de vapor?
são aquelas pessoas contratadas que vão preparar a droga, vão fazer a mistura, vão fazer todo o preparo, vão embalar, tudo direitinho, deixar tudo prontinho. Esse é o vapor. Outra pessoa, a mula. Você vê isso todo dia. Pessoas que engolem a droga para passar, né, naquela máquina do aeroporto, né, ou para embarcar no navio. E vezes e outras são pegas, quando não morrem. Quando não morrem, que dá alguma hemorragia ali interna e acabam morrendo. Esses são os mulas. E quem são os mulas mais procurados hoje pelos traficantes? Meninas jovens. Meninas jovens. Por quê? Não tem passagem pela polícia, a maioria delas. Não traz muita suspeita das autoridades de segurança pública. Então estão pegando muitas meninas jovens, com a ficha limpinha. Ou mulheres também, né? Que estão precisando de dinheiro, que estão desempregadas. E aí não tem a ficha limpa. E aí não vai recusar. Aí vem a pessoa do olheiro. O olheiro já é aquele cara que fica num local estratégico do morro ou do lugar. Ali ele vislumbra viatura policial. Ali ele vê veículos estranhos entrando no local, né, e pessoas estranhas, porque ele conhece todo mundo. E ali ele tem um rádio de comunicação e um celular. E ali o que ele vê de estranho, ele já liga a rede todinha do morro, do local, da periferia, e aí eles se preparam para o que precisar fazer, né? E, por fim, o aviãozinho. O aviãozinho, então, nem se fala. É aquele que vai oferecer uma pequena quantidade de droga para as pessoas. Então, a rede criminosa muito bem organizada, tá? E deixa eu te falar uma coisa. No passado, os traficantes do passado, que eram verdadeiros traficantes, eles não usavam drogas. Eles eram os caras que jamais usavam droga. Por quê? Porque eles tinham total controle dos seus comandados. E aí eles, em suas mansões, com seus carrões, né, com conta, com cordão de ouro e tal, ou seja, eles jamais iriam usar droga para ficar doidão, para ficar fora de si, onde um dos caras poderiam tirar a vida dele e assumir o seu posto. Então ele estava sempre com um monte de soldado à sua volta e geralmente não usava droga, para estar na sua sanidade, para estar consciente dos seus atos. Hoje, essa figura está mais requintada, mas de vez em quando aparece um aí. É sério. Irmão, nós estamos conversando com o irmão Eduardo Veronese, está falando sobre a continuação da nossa conversa. E nós sabemos que tem como fazer distinção entre pessoas de usuário independente, químico ou traficante. Isso é interessante, né? Que nós conversamos isso na live passada, lembra? Eu vou citar assim, eu vou citar 4 tipos de usuários que é muito comum a gente ler, a gente ouvir falar, né? E eu até falei isso para você na live passada. Ou seja, foi feita uma pesquisa, já tem um tempinho, mas foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa a pergunta era: por qual motivo as pessoas usam drogas? Principalmente o público adolescente. Qual é o motivo principal que leva essas pessoas a usarem drogas? A resposta que teve mais, né, pessoas jogando lá em cima. Primeiro, curiosidade. A curiosidade. E a segunda, para experimentar novas experiências. Por quê? Porque a droga é atrativa. Porque a droga produz realmente prazer. É lógico que não é o prazer que eu jamais quero esse prazer, mas ela produz prazer. Se ela não produzisse prazer, não aumentava cada dia mais o número de pessoas que estão aí, né, envolvidas com as drogas. Então, curiosidade. Então, nesta curiosidade, aparece a primeira distinção, é o usuário experimental. Ou seja, como que eu sei que o cara é usuário e não é dependente ainda? Porque ele vai experimentar pela primeira vez aquela substância. E se ele experimenta pela primeira vez, só tem 2 alternativas que podem acontecer. Primeira, ele experimentar e gostar. E se ele experimentou e gostou, ele vai voltar a usar. Então, ele já vai sair de usuário experimental para usuário
recreativo ou eventual. Mas ele pode também experimentar e nunca mais gostar daquela droga, nunca mais usar. Foi o meu caso. Eu, quando criança, experimentei cigarro comum, detestei e até hoje eu odeio cigarro. Quero distância do cigarro, mas eu experimentei quando era criança, porque meu pai era fumante. Meu pai fumava 3 maços curiosidade, né? do cigarro Continental sem filtro. Sim. Eu caí na besteira de Também falei experimentar, eu isso, detestei, né? Meu pai morreu com 62 anos, cirrose e tudo mais, né? Mas vamos lá. Segundo, de usuário experimental, eu posso ir para usuário recreativo ou eventual. Como assim? Ah, agora que eu já experimentei, eu senti o gostinho e eu gostei do gostinho que ela me fez, como ela me mudou, eu fiquei mais saidinho, eu fiquei mais extrovertido. Aí eu até conquistei umas meninas, coisa que eu não consigo sem a droga. Ah, então agora quando tiver uma festinha, se tiver ela ali, eu vou usar novamente. Então ele começa a usar em festas, encontros familiares, né? Em algum evento, alguma festividade no bairro ou próximo, ele vai usar novamente. Então ele passa a ser usuário recreativo eventual. E daí, como ele gostou e está usando agora com mais frequência, ele passa a usar habitualmente. Aí já começa a usar entendi. todos os dias, ele usa, ainda não muito, mas usa, ainda não está trazendo nenhum problema para ele. Só que nessa continuidade, Osimar, ele pode começar a ir para o outro patamar, o usuário problema ou usuário disfuncional, que é o quarto tipo. O que é o usuário problema e o usuário disfuncional? É aquela pessoa que já começa a apresentar sinais de mudanças físicas, comportamentais e mentais. Ela já não é mais responsável com os seus horários, ela já não é mais responsável com os seus compromissos, ela já não mais chega pontualmente nos locais, ela já não tem ânimo mais para fazer as coisas que fazia antes. Então começa a haver uma mudança, uma ruptura naqueles comportamentos anteriores. Esse é o usuário. Deu para entender legal? E o dependente, Veronese? O dependente, o dependente é aquela pessoa que ela já não consegue mais ficar sem usar a droga. E aí, a Organização Mundial da Saúde, ela apresenta 6 comportamentos, 6, deixa eu buscar aqui, são 6 comportamentos que podem, assim, dizer para nós, para mim, para você, para qualquer um de nós, eu acho que eu já estou entrando na dependência química. Primeiro, são 6, hein? Primeiro tipo de comportamento, a pessoa sente aquele forte desejo incontrolável de usar a droga. Isso é chamado, na linguagem dele, de fissura. Ela não consegue ficar sem usar, Alcimar. Vou te dar um exemplo que foi, assim, verdadeiro, que eu ouvi de uma pessoa. Ela contratou um rapaz, um pedreiro, para fazer um muro para ele. Esse trabalho foi um trabalho de empreitada. E aí, tipo assim, era uma sexta-feira, o último dia de ele terminar o serviço, o muro. Esse cara chegou pela manhã lá, tremendo, delírios trêmulos, ou seja, ele era alcoolista, ele era dependente do álcool. Como o contratante já o conhecia e sabia que ele não ia conseguir terminar o serviço, ele pegou esse cara, levou no bar do lado e mandou o cara preparar uma de 2 dedos, aquela de 2 dedos, aquela cachaça Sim, de 2 dedos, o copo todo, lembro. e virou de uma vez só. Em poucos segundos, parou de tremer, foi lá, trabalhou sem parar o dia todo e entregou o serviço certinho. Por quê? Esse cara já está num grau de dependência que ele não consegue mais ficar sem usar a substância. Ele para, ele interrompe o uso, ele vai ter alguns efeitos ou de sabores ou desprazeres em relação à ausência da substância no seu organismo. Esse é o primeiro. Segundo, dificuldade para controlar a hora de usar, o início do uso e a hora que ele tem que parar. Ah, vou tomar só mais uma onzinha. E ele não consegue parar. E aí chega um colega, chega outro. Ele não tem mais esse controle.
ele perde o controle dos seus impulsos, dos seus desejos e das suas vontades. Essa foi a segunda. Terceira, ele faz a utilização dessa substância mesmo já tendo consequências ruins, já tendo sido internado, talvez já foi atropelado, talvez já teve um infarto, já perdeu o movimento de um lado do corpo, mas ele continua persistindo em usar a substância. É outro ponto. Quarto, ele dá maior prioridade ao uso da substância. Ele pode ter um compromisso familiar, ele pode ter um compromisso conjugal, ele pode ter um compromisso na igreja, ele pode ter um compromisso no trabalho, ele pode ter um compromisso em qualquer lugar, mas ele abre mão de qualquer um desses compromissos para estar no botequim, embaixo da ponte, numa viela, num beco, em qualquer lugar em que ele possa usar a droga. Quinto, aumento da tolerância da substância. O que é isso, Simar? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu começasse a fumar um cigarro por dia, um cigarro comum. E aquele cigarro comum, até então, está me satisfazendo, um cigarrinho por dia. Só que chega um determinado momento que esse cigarrozinho só não está mais satisfazendo, não está fazendo o efeito que eu quero. Aí eu tenho que usar mais, aumentar a dosagem desse cigarro, dessa droga, para obter o mesmo efeito que eu gosto, que eu quero. Mas eu não consigo. Aí eu começo a aumentar. Isso é aumento de tolerância. Eu tenho, por exemplo, eu chegava do trabalho na sexta-feira, à noite, tomava um litrão. Estou dando exemplo assim, não sou eu, estou dando exemplo. Tomava um litrão no bar, batia um papinho, um litrão ali, conversando, ia para casa e estava satisfeito. Aí vai passar um tempo que um litrão já não vai ser gostoso. Dois. Aí 2 já não vai ser 3. Então, isso é a questão que você vai aumentando a tolerância. Síndrome de abstinência. É você parar de usar e você sentir tremores, dor de cabeça, enxaqueca, dor estomacal, diarreia, ou seja, vários efeitos, tremores, espasmos musculares. Sabe o que é isso? É o músculo se movimentar involuntariamente, ou o músculo da face, ou qualquer outro músculo. E quem é que promove isso? A ausência da substância que ele faz uso costumeiramente, ou seja, é a síndrome de abstinência. Se a pessoa apresentar, no mínimo, 3 desses sintomas que eu li, dos 6, ela já está no grau da dependência química. Ela pode estar iniciando, mas ela já está ali dentro, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esse é o dependente. E o traficante? O traficante, você sabe, é aquele que comanda, compra, negocia, faz tudo o que for possível para obter lucratividade com o seu produto valioso, que é a droga. Então, esse é o diferencial entre eles. Essa questão que o irmão falou agora, ela pode levar uma pessoa a uma depressão, não é isso? Pode depressão e tantas outras coisas mais. Como nós falamos na live passada, a pessoa pode começar a usar droga por vários motivos. A curiosidade, o desejo de ter experiências inovadoras, diferentes. Alguém falou com ela alguma coisa sobre a droga, ela ficou encantada e quer saber se é isso mesmo, ela quer testar se é mesmo. Ela pode ter tido um trauma lá na infância, ela pode... os pais podem ter se separado, se divorciado, pode ter tido uma decepção amorosa. São tantos fatores e motivos que podem levar a pessoa a ingressar nesse caminho tortuoso, muito perigoso, que fica até difícil eu listar para você aqui. São muitos. São coisas que as questões hoje, quais são a política criminal mais conhecida em relação à droga? Ah, tá. Isso é interessante, né? Porque nós falamos em política criminal aquela hora, mas mais no sentido assim, uma política criminal de saúde pública, lembra? Sim, lembro. Americano,
o modelo europeu, o modelo da justiça terapêutica, mas tem outro movimento muito interessante, que eu quero ver aqui, que eu anotei aqui, Osimar, é bem interessante esse movimento, e eu vou pegar para você, para nós aqui, porque aí eu falo com maior propriedade e a pessoa entende melhor. Por exemplo, tem um grupo de intelectuais, e você sabe que a pessoa que é intelectual, ou se ela está num cargo assim de proeminência na sociedade, ela é uma grande formadora de opiniões, não é isso? Ela Isso. consegue arranhar um monte de pessoas com o pensamento que ela tem, não é verdade? Então, e aí, Alcimar, tem um pessoal que eles defendem uma política chamada de direito penal mínimo, ou então garantismo. O que é isso? Eles defendem que é necessário, é importante e tem que ser uma política que vai defender os direitos que estão inseridos na Constituição do país. Por exemplo, no caso do Brasil, é garantir, por isso que é chamado de garantismo, direito penal mínimo ou garantismo, é garantir os direitos fundamentais que estão escritos e registrados na nossa Constituição, que todo cidadão brasileiro tem. Entendeu? Então, essa é uma política interessantíssima. É você tentar igualar os desiguais. É difícil isso, tá, Osimar? É muito difícil. Mas é uma política que é interessantíssima. Por quê? É defender os direitos que estão na Constituição Federal Brasileira. Por exemplo, o artigo 5º da nossa Constituição Brasileira, ele é chamado de cláusula pétrea, ou seja, ela não se quebra, ela não pode sofrer nenhuma. Por quê? Porque ali fala que todos nós somos iguais perante a lei, independente de raça, independente de qualquer coisa. Só que isso, na verdade, de fato, lá fora e aqui fora, não é assim, né? Nós sabemos que o pobre, o preto, o negro, as classes, né, inferiores, são as que mais sofrem, e você percorre os presídios aí, você vai ver qual a classe Entendi. social que está lá pagando pela sua pena, né? O segundo, o segundo que eu poderia falar para você, interessante também, esse defende um direito penal conforme está na Constituição do país, garantindo ao preto, ao branco, ao amarelo, ao pardo, ao rico, ao pobre. Isso seria o ideal nosso, né? O segundo movimento é o abolicionismo penal. O que seria isso? Eles defendem que tinha que acabar com a questão do direito penal. Direito penal aí, para entender melhor, é a política que criminaliza e coloca a pessoa que viola a lei penal para trás das grades. Então, é abolir esse direito e colocar nas mãos da própria sociedade, do próprio povo, gerir essas demandas. Seria uma autogestão da própria sociedade sobre os fenômenos e as ocorrências que acontecerem ali, com e por meio da mediação. Mas uma mediação feita pelo próprio grupo social e não pelo direito penal. É interessante, né? É. Não sei se daria certo, mas é interessante a gente conversar e falar sobre isso. E aí vem o último, o terceiro e último que a gente já falou com outras formas e vai frisar aqui. É o movimento de lei e ordem. O que é isso? Lei e ordem. Esse aqui é um direito que, novamente, a gente fala dele como se o direito penal ou o direito criminal fosse resolver todas as mazelas da sociedade. E não resolve. Você sabe que não resolve. A lei fria, a lei crua e nua, por si mesma, ela não resolve. Ela não resolve. E aí,
Para a gente fechar aqui, é, é interessante a gente estudar sobre isso, mas essa intervenção desse movimento de lei e ordem é a seguinte: não importa se você furtou ou roubou uma melancia, ou se você roubou um Citroën, uma Ferrari. O direito penal ou o movimento de lei e ordem, ele quer e defende os seus defensores e adeptos que o direito penal seja aplicado no seu grau máximo, seja para aquele que violou com um pequeno furto, né, com um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, para aquele que fez ou violou com maior potencial ofensivo. Não importa. Esse movimento de lei e ordem, eles querem e defendem que o direito seja aplicado em seu grau máximo. É mais ou menos. É bem interessante, né? É, É uma coisa que a pessoa tem que analisar bem as coisas, a circunstância, a consequência daquilo que a pessoa faz, para que no futuro a outra, o irmão falou sobre o que me deixou assim mais coisa que eu falo sempre com o pessoal hoje, principalmente as mulheres, né? Eu vou fazer uma pergunta ao irmão, tanto o homem como a mulher, quando ele tem uma relação sexual com um drogado, quando gera uma criança, tanto ele ou ele não usa, ou ambos. E qual seria a coisa daqui, qual tipo de tratamento, né? Nós falamos, mas eu queria saber, esse filho, como ficaria no meio, ele herdaria futuramente, o irmão já me falou isso, mas eu queria que o irmão fizesse mais uma vez essa pergunta, para que quem estiver vendo a gente possa tomar cuidado, né? Que é uma coisa muito que pode levar à morte, pode levar a muitas situações. Simar, essa pergunta ela é bem interessante e eu não tenho assim know-how, eu não tenho para responder a altura do que essa e profundidade dessa pergunta, mas eu posso trazer com exemplos, tá? Por exemplo, há um tempo atrás, houve um documentário muito interessante na Rede Record, se não me falha a memória, na Rede Record, sobre isso. Essas mulheres, as mulheres grávidas que são andarilhas e que vivem nas ruas e que engravidam, e são usuárias de crack, e que engravidam de pessoas que convivem com ela que também são usuárias de crack, ou seja, ela convive na rua, ela é usuária independente do crack, ela mora e tem relações sexuais com outra pessoa que também é usuária independente do crack, e dali é gerada uma criança, um feto, nesse relacionamento. O que acontece? Nesse documentário da Record, que eu assisti há um tempo atrás, eu até tinha ele, mas eu acho que já perdi, não tem como revê-lo mais. O que acontece? Essas crianças, ao nascer, elas já nasciam com a dependência à substância. Então, elas tinham um choro, não um choro querendo a mamadeira, como é uma criança comum, nascida de um ventre e de pais comuns, que não são dependentes de drogas. Elas tinham um choro, mas era um choro, aquele choro insistente e contínuo, mas que era um choro querendo a substância com a qual elas foram alimentadas durante 9 meses pela mãe no seu ventre, pelo o umbigo, cordão umbilical. Então, a probabilidade de uma criança gerada por uma mulher, no ventre de uma mulher, que é dependente química, com o marido também é dependente química, é muito grande. Agora, é lógico, Simar, a gente tem que também lembrar de uma coisa. Deus é Deus, e Deus é tremendo. Nós sabemos de casos de pai e mãe que tem um mongolismo e que essa mãe engravidou e o filho nasceu perfeito. Como é que se explica isso? Né?
Para nós, a explicação é fácil. É a mão de Deus agindo ali e fazendo com que essa criança, mesmo num ambiente inóspito, mesmo sendo gerada por ventres e por genes incompletos, vamos dizer assim, né? Ok? Mas Deus tem o poder de fazer com que nasça uma criança perfeita. E não só, eu citei esse caso aqui, mas são vários outros, né? Vários outros casos que nós já vimos. É só pesquisar e nós vamos encontrar. Agora, dentro de uma naturalidade, o pai e a mãe, dependentes químicos, geram uma criança e durante 9 meses alimentam essa criança com a substância, porque eles não se alimentam direito. Eles não se alimentam direito, não dormem direito, ou seja, vive o tempo todo mal alimentado, dormem mal, e ainda tem a relação sexual, e ainda usam drogas. Então, a criança o tempo todo ela está recebendo o quê? É o alimento dela. Não é um alimento saudável. É complicado, né? Agora, só para você. Tipo de tratamento, Eduardo, hoje a gente podemos indicar para essas pessoas dependentes químicos. Qual seria o tratamento? Aquilo que nós conversamos, né, a vez passada, né? O que acontece? O tratamento existe vários, né? Tem grupos mútuos de mútua ajuda, como o AA, né, o Alcoólicos Anônimos. Eu tenho um amigo meu, né, de 72 anos agora, ele completa 39 anos agora de abstinência ao álcool, né? E ele nunca foi internado, só que ele nunca faltou à reunião do AA. Ele é uma pessoa assídua que resolveu parar, tá? Então ele frequenta o grupo há 38 anos e Deus deu a ele um escape para ele desvirtuar o pensamento do álcool. Ele começou hoje ele é um artista. Ele faz quadros com nome de pessoas. Ele já fez um quadro para mim como acróstico. Não sei se você já ouviu falar no acróstico, mas o que é o acróstico? Tem um acróstico poético, tem um acróstico musical, né? Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, o nome Ocimar. Você põe o Ocimar verticalmente. E com O você cria uma outra palavra, com C outra palavra, com I outra palavra. Ou seja, esse camarada, ele faz quadros excelentes e vende e expõe, tá? Com nomes de pessoas. E todos os quadros que ele faz, olha que interessante, ele usa passagens bíblicas e é sobre a questão das drogas. O meu, por exemplo, ele fez sobre o álcool. Interessantíssimo. E ele vai fazendo. Então, quer dizer, esse é o tratamento dele. Agora, tem pessoas que precisam ter um tratamento assistencial, médico hospitalar, ambulatorial. Outros têm que ter uma internação, não tem jeito. Não tem jeito. Aí vem aquele caso de internações, né? Tem a internação voluntária. Tem várias clínicas aí. Aí em São Gonçalo deve ter muitas, né? Deve ter muitas custeadas por igrejas. Então, aqui tem muitas. Eu visitei algumas. Então, por exemplo, tem a internação voluntária. É quando a pessoa percebe, cai a ficha que ela não está dando conta mais e ela pede socorro. Aí ela, junto com a família, vai e procura um local e coloca essa pessoa internada lá. Esse é o voluntário. Aí ela vai ter um tratamento lá. Por isso que é bom você ir olhar o local, porque o ideal é ter um tratamento com assistente social, com psicólogos ou psiquiatras, com médicos, com terapeutas e também espiritual, né? Trabalhos, né, espirituais. É bom ter um conjunto de assistência para essa pessoa, que aí fica mais fácil de se tratar essa pessoa. Aí tem o tratamento involuntário. A pessoa não quer,
mas aí, junto com a família, se consegue internar essa pessoa. Ela já está perdendo o controle de tudo mesmo. E aí tem o tratamento, ou a internação, melhor dizendo, compulsória, aquilo que nós falamos na vez passada. Aí a pessoa já perdeu toda a sanidade. Vou te dar um exemplo muito simples. Deve ter uns 5 anos, 4, 5 anos, um andarilho de rua aqui, mas totalmente já nesse estágio terrível da dependência química, ele pegou um vergalhão de uma construção que estava abandonada, ele pegou um vergalhão e ele lançou esse vergalhão para a pista. E esse vergalhão entrou num carro, atingiu a cabeça da condutora e ela acabou vindo a óbito. Uma senhora de 42 anos que estava com seu filho na parte de trás do carro. Por pouco a criança também não tem consequências graves. Ou seja, neste caso desse cara, ao meu ver, mesmo sendo médico, sendo enfermeiro, não tendo curso nessa área, a meu ver, já era muito tempo a ter internado ele compulsoriamente. Compulsoriamente, ele perdeu totalmente a sua sanidade, sobriedade, tudo. Entende? Agora, o ideal é quando a pessoa pede, né, Alcimar? Se a pessoa pedir, Entendi. fica bem mais fácil, né? E aqui em Vitória É tem verdade. lugares que é um tratamento ambulatorial, a pessoa vai de manhã e sai à tarde. Ali ela é assistida durante todo o dia, faz terapias, faz psicoterapia, faz arte terapia, musicoterapia. Então, por isso que é interessante você botar numa clínica especializada, porque ali ela vai ter profissionais de várias áreas, ó, musicoterapia, vai trabalhar com música, arte terapia, com vários tipos de artes, né? Psicoterapia, sabe? É muita coisa, ok? Ok. Eu observo, tive contato com pessoas, como o irmão falou, que ele batia nos pais, roubava, né? Pegava o carro do pai e fazia outras coisas. E essa pessoa começou aos 16 anos, foi a adolescência. E eu já vi a família várias vezes interná-lo. Em um tempo ele passa sóbrio, né? Aí vem o abstinência, ele ia em casa, ele saía na alta, bom, umas 2 e pouca, 3 horas, ele saía para procurar droga. Quer dizer, são pessoas e a família, né, como não falou, internou ele várias vezes. E hoje ele fuma crack, né? Que a pessoa que fuma uma coisa, daqui a pouco vai experimentando muita e acaba morrendo, então, quer dizer, a pessoa tem que querer, Jesus cura, não é verdade? Jesus cura, mas a pessoa tem que dar ajuda médica especializada em prol da saúde dele, né? Explicou aqui. Então, essa pessoa, ela não precisa, não somente a oração, porque muitas das vezes a pessoa ora, mas às vezes tem coisa que não é só para oração, também é para ação também, né? Então, nós estamos aqui, os efeitos do sintoma, né, representado no usuário, né, são os mesmos sintomas Essa pergunta é interessante, né? Porque eu não sei se você já viu ou presenciou, né? Mas tem alguns homens que sentam com a mulher presa de um local para beber e rapidamente esse homem fica alcoolizado e a mulher não, né? Então é interessante a sua pergunta. Olha só, existem alguns fatores que são importantíssimos sobre isso aí. Não, dificilmente você vai ter o mesmo efeito, o mesmo sintoma usando a mesma droga. Por exemplo, se você pegar, vamos pegar, por exemplo, eu tenho 1,71 m, você tem quanto?
Eu tenho uns 59 por aí, quase 60. Tá, vamos botar que nós dois tivéssemos 1,71 m, tá bom? Vamos supor que nós Tá. dois tivéssemos 1,71 m e pesássemos o mesmo peso, 80, ok? Aí sentássemos numa mesa de um bar, ou no balcão num bar, e o cara servisse 2 copos de cachaça, igualzinho, na bordinha para mim e na bordinha para você. Ninguém pode garantir, até que nós venhamos a usar essa droga, essa substância, ninguém pode garantir que nós teremos o mesmo efeito, os mesmos sintomas e efeitos depois de beber. Ninguém. Sabe por quê? O seu metabolismo é um, o meu é outro. Entende? A sua estrutura muscular, a sua estrutura óssea, entendeu? A sua sensibilidade ao álcool, a minha, entendeu? Então são vários fatores. Mas eu quero listar alguns para a gente aqui, tá bom? Então, geralmente não vai ter o mesmo efeito. Eu já vi pessoas que é muito comum uma pessoa usar cocaína porque ela quer agilidade, ela quer virilidade, ela quer estar ligada, que ela está antenada. Mas eu já vi depoimento de um cara que ele falou que usava cocaína e ele ficava brocochô. Ou seja, isso é uma exceção. Porque a cocaína normalmente vai elevar, vai estimular, vai acelerar. Mas esse camarada que me deu esse depoimento, com ele era diferente, ele era exceção. Comigo, por exemplo, quando eu bebia, eu tinha aquela excitação inicial do álcool, que é comum, né? Bebida alcoólica comum, mas logo em seguida vinha sonolência em mim. Eu dormia ao volante, eu dormia em qualquer lugar sentado numa mesa, e não era muita bebida. Isso é uma raridade, no meu caso, exceção, porque a tendência é o cara ter uma excitação com álcool e depois ele passa a ter uma intolerância, uma agressividade, uma braveza, a pessoa se torna bravo, quer encarar todo mundo, quer partir para a briga. Isso é o natural da pessoa. O meu não, o meu já era sonolência, eu dormia mesmo. Então, o que acontece? Vai variar de acordo com algumas coisas que eu vou falar agora. Ó. O tipo da substância, da droga que você usa, vai depender da substância. Se é uma maconha, será que essa maconha é mais refinada? Ou ela, na hora do preparo, ela foi misturada com outros insumos, com outros produtos? Porque eles potencializam a maconha, para ela ter um efeito mais forte. Tem a maconha mais pura, dita mais pura, e tem a potencializada. A forma da utilização. Se eu vou fumar, se eu for ingerir, se eu for comer, se eu for injetar na veia, direto na veia. Entende? Então vai depender desses fatores. Outra coisa, vai depender da sensibilidade, da personalidade, do temperamento do usuário. Outra coisa, vai depender ainda da frequência desse uso, como se dá esse uso? É todo dia? Quantas vezes no dia? E qual a dosagem de cada uso? Depende disso também. O ambiente em que é feito o uso. Olha só que interessante, Josimar. Eu já ouvi de pessoas, e várias pessoas, por exemplo, ele fala assim, Veronese, você fumar um cigarro de maconha sozinho num quarto, dá um barato? Dá um barato. Agora, você fumar um baseado de maconha, um baseado, a maconha, aonde você está reunido com um grupo, ouvindo músicas bem altas e dançando e tal, e você passando o cigarro de um para o outro, é outro tipo de efeito e sintoma. Então, é outro tipo de barato. Tá entendendo? Então, o ambiente, ele dita muito como pode ser a reação da pessoa. A expectativa que a pessoa que vai usar, que ela já usa a droga, ela tem uma expectativa muito grande na hora que ela vai usar. Ela está esperando aquilo dar aquele resultado. E quando não dá o resultado que ela quer? Vem o resultado contrário. Aí vem o resultado ruim. Aí ela vai usar mais para tentar o resultado bom. Ela quer sentir prazer e não desprazer e não dissabores. Mas acontece. A má viagem que ele chama. Quando ele fala, eu usei a maconha, mas eu tive uma má viagem. Ou seja, ela não fez o efeito que eu esperava. E aí ele vai tentar de novo. E a última. Quando a pessoa associa uma droga com outra droga. Nós falamos isso na live passada. Ela pega uma droga que é estimulante e, de repente, usa um estimulante com uma depressiva, ou uma depressiva com uma alucinógena,
ou vice-versa, ela faz esse uso cruzado. Então, meu amigo, as reações podem ser adversas e nem sempre, mesmo a pessoa usando a mesma substância, a mesma droga, a mesma dosagem, nós não podemos dizer taxativamente, com certeza, que elas vão ter os mesmos sintomas e efeitos. Beleza? Eu conheço uma pessoa que ele tinha visão de aranha. Ele Tinha o foi na quê? igreja, visão de aranha. Ah, e aí? Ele pegava um pau para matar as aranhas. Ele via aranhas e saía para matar. É, queria Deixa eu te falar matar uma com um coisa, então. pau e não conseguia. Falava assim, pastor, ali tem aranha. Na igreja está cheio de aranha. Aí Olha eu vi só, que era uma circunstância de bebida misturada com. E a mãe achava que era essa uma questão, circunstância de doença. É uma você até doença, falou né? disso lá no Mas início da nossa live. É a chamada da alucinose. é, Na alucinose, geralmente, quais as drogas que causam alucinose? A maioria causa, tá? Mas aqui as drogas que mais são as perturbadoras e alucinógenas. Porque elas, ao ser usadas, quando elas chegam na mente do usuário, do dependente, ela causa uma total confusão mental mesmo. Aí a pessoa pode ouvir vozes, presta atenção, hein? Ela pode ouvir vozes e começa a conversar com uma pessoa fluentemente porque ela está ouvindo vozes. Tá entendendo? Outra coisa, ela vê entendi. vultos, ela vê mesmo, Alcimar, ela enxerga vultos. E outra situação ainda pior, ela tem contato, ela abraça o poste, ela acaricia uma cadeira, achando que é uma pessoa, e ela conversa com essa cadeira, ela abraça esse poste. Tem até casos até cômicos, mas é verdadeiros, de ter até fatos da pessoa manter até relação, né, com cenas obscenas, com cenas bem, né, com objetos inanimados, mas a pessoa fazendo como se estivesse com outra pessoa com ela. E há casos ainda da pessoa se abraçar e beijar, começar a se beijar como se estivesse abraçando outra pessoa. Então, é um estágio terrível. E geralmente são essas drogas, o êxtase, o LSD, são o absinto, ou seja, são drogas altamente alucinógenas, perturbadoras das funções cerebrais. Pode acontecer sim, tá? Conheço uma Acabamos? pessoa que se jogou da ponte Rio-Niterói com um ônibus. Isso aí foi um fato que a notícia correu vários, né? Vários. Então, quer dizer, nós estamos conversando, irmão, com o nosso irmão Eduardo Veronese, né, Eduardo? Então, hoje o tema hoje foi continuação da nossa conversa. Foi uma conversa que a gente passa a conhecer. Não é somente a pessoa procurar Jesus, não só não. Ele procura Jesus em primeiro lugar e um tratamento para poder se cuidar. Porque muitas das vezes a pessoa aceita Jesus, mas muitas das vezes Jesus cuida da alma e do espírito, mas do corpo, da mente, tem que haver uma especialista para poder acompanhar o tratamento. Então, a nossa live hoje foi essa. Você que acompanhou a nossa live sabe que não é somente oração. Por nós sermos evangélicos, entendemos que Jesus salva, liberta e cura. Mas existe cura que você tem que procurar um especialista, um tratamento especial, ou internamento, que, como foi colocado aqui, a pessoa também tem. Isso aí, Ezequiel fala que a responsabilidade é pessoal.
Então, quando nós estamos falando aqui, a pessoa tem que querer ser liberta, porque não adianta ir levar para uma casa de recuperação se a pessoa não quiser cura. Vai ficar dentro da clínica, pode sair pior do que entrou. Então, irmão Eduardo, foi um prazer. Nós estamos aqui confabulando as palavras, nessa, saboreando, degustando, né, as novidades que hoje nossos irmãos. Irmão, você que assistiu a nossa live, o contato do nosso irmão do Eduardo está aqui na tela, o e-mail dele também está na tela. Você que gosta dos livros dele também, é só procurar, né? Está aí o livro dele aí, ó, né? O nosso Eduardo Vilonese. Droga conhecendo a sua origem, né? Então, quer dizer, legislação, seu poder para se prevenir contra esse mal. Então, que nós hoje possamos entender uma coisa, que tudo que foi colocado aqui simplesmente é para você procurar um tratamento, para você conhecer, quer conhecer, procura o irmão, o Eduardo, né? Você quer fazer pedido aí do livro, conhecer, né? O nosso e-mail, está aí o e-mail dele. Então, irmão Eduardo, foi um prazer mais uma vez. A gente está aqui. Eu estava sentindo saudade com o irmão. Que a gente Obrigado, obrigado. Nós somos uma família, né? Nem Nanine Passo, a gente já. A nossa irmã Franz, tudo que os irmãos passam, a gente já cria um elo, cria uma comunhão. Então, quer dizer, isso é bom porque a gente passa. Estamos distantes, mas próximos ao mesmo tempo, né, Ocimar? É verdade. Não, são pessoas que estão ligando aqui pedindo oração. Então, irmão Eduardo. Eu tenho 5 minutinhos aí para falar alguma coisa? Deus nos deu vitória muito grande. Então, eu tenho 5 minutinhos aí? Tem, claro, a casa é sua. Olha, antes de agradecer, eu queria informar, né, que foi feitas essas perguntas e tem uma questão muito interessante que eu não posso deixar passar batido. É que, desde a legislação lá de 1976, aqui no Brasil, né, em seu artigo 19, essa lei já saiu, foi revogada, tá? Mas desde lá, desde 1976, ela já trazia em seu artigo 19 uma isenção, vamos dizer assim, uma isenção ou a inimputabilidade de algumas pessoas. E por que isso? Porque essas pessoas não poderiam ser condenadas criminalmente. Por quê? Porque elas tinham a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato da violação que estavam cometendo, que era a questão das drogas. De repente, ela estava intoxicada, né? E com intoxicação aguda, ou ela tem alguma doença mental, ou o desenvolvimento mental dela é incompleto, né? Ou é retardado. Então, essas situações, elas isentam e tornam e trazem, dentro do direito penal brasileiro, uma presunção absoluta de inimputabilidade, ou seja, as pessoas que são doentes mentais, têm um desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, ou são embriagadas, né? São embriagadas em casos fortuitos, por força maior, essas pessoas, elas são isentas de culpabilidade. Por quê? Porque a lei as protege, porque elas são incapazes
de entender o caráter ilícito daquele fato e daquele ato que elas estão cometendo. Então, é bom a gente frisar. E os livros, além desse livro de drogas, tem outros dois lá, né? É só você entrar aí no site aí, ó, www.biblioteca24horas.com.br, procurar pelo meu nome, Eduardo Veronese, e lá terão esses 3 livros. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a questão desse grande mal que assola a nossa sociedade, entre lá e adquira esse livro. Se não, se quiser comprar um livro de cunho teológico, lá tem 2. Tem manuscritos sagrados, né? Manuscritos sagrados, o Pentateuco e os livros históricos do Antigo Testamento, e tem Revendo os Nossos Relacionamentos, todos 2 com base na Palavra de Deus. Eu agradeço o Ocimar, agradeço o Jean, e obrigado pela confiança. E eu dei um tema aí para o Jean aí, para a gente estar estudando um novo tema, fora das drogas, mas também que ocorre diariamente nas igrejas, no local de trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar da sociedade, que é a questão do bullying. E a gente vai estar estudando isso aí, se o Jean achar legal, mais para frente, um pouquinho no mês de outubro, a gente vai estar fazendo uma live sobre o bullying. Um bullying que acontece dentro da sua casa, Ocimar, dentro da sua igreja, no seu local de trabalho, na rua, no supermercado, no banco, em qualquer lugar da sociedade. E eu sofro, você sofre, eu pratico e você pratica também. Então, meus amigos, quem sabe a gente vai estar aí conversando sobre esse tema palpitante, que é a questão do bullying. Grande abraço, fique com Deus, uma boa noite. Boa noite, Eduardo. Que Deus abençoe o nosso irmão e quero também despedir aqui dos nossos irmãos e nossos amigos que estão participando. Tem o nosso blog aí, o nosso YouTube, nosso irmão Eduardo vai estar lá também. Você quiser ver de novo essa live, vai estar lá no nosso YouTube. E também estará também no nosso blog, também em nosso Twitch. E nós estamos aqui despedindo, agradecendo a Deus por mais, foi uma luta com vitória. Foi muito emocionante a nossa live. Eu quero aqui convidar os nossos irmãos, né, para estar na nossa festa, que vai ser no dia 26 de setembro, agora, sábado agora. Nós começamos nosso culto às 6 horas. Como é festa, nós vamos começar às 6h30, porque é festa. E você está sendo convidado para estar lá conosco. Nós, as irmãs, estão lá trabalhando, fazendo a faxina lá na igreja. Eu já estou até em casa. Então, são coisas que a gente precisa saber. Procura aí o nosso irmão Eduardo, né? E quero agradecer, né, nossos irmãos que participaram da nossa live. Nós vamos ter novidade na nossa live também. E quero desejar para vocês já uma boa noite, fim de noite tranquila, um fim de noite cheia de paz, tranquilidade. E não esqueça de uma coisa, que ele vai voltar de novo falando de outro tema, do bullying, né? Então, isso é muito importante também para os jovens, para os adolescentes, para todas as pessoas. Então, você aí, faça o seu pedido de oração, faça o seu comentário, e estou aqui dando uma boa noite para vocês, e que Deus abençoe, conversando com o pastor Simar. A nossa conversa está aí, foi gostosa, não foi? Então você continua conosco e nós estaremos junto com você. Sábado a gente não vai ter a live, porque nós vamos ter a festa da igreja. Mas semana que vem nós vamos voltar tudo de novo com a live, porque nós temos a festa, então nós não vamos poder estar aqui. A não ser se Deus fazer um milagre e a gente filmar
o nosso culto, mas não vou prometer. Mas que Deus venha abençoar você e os nossos ouvintes, os nossos irmãos que nos acompanham. Convide seu parente, convida seus irmãos, convida aquela pessoa que está precisando de uma orientação de um especialista. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus nos guarde. A paz do Senhor Jesus e uma boa noite.